Bolsonaro se abraça ao Centrão e escolhe o PL como legenda para disputar a eleição de 2022. Moro, o juiz suspeito, se filia ao partido Podemos e é esperança da Globo para encarnar a terceira via. Lula viaja para a Europa com agenda de estadista e é cada vez mais favorito nas pesquisas. Na economia, a inflação de outubro dispara, é a maior em 20 anos. E a Academia Brasileira de Letras abre as portas para um gênio da música. Gilberto Gil agora é imortal. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. Bom, vocês se lembram daquele vídeo na campanha de 2018, quando o general Heleno, que é um dos bolsonaristas aí mais ferrenhos, né, virou até ministro do Bolsonaro, o general Heleno na campanha cantou na convenção do PSL aquela música "Se gritar, pegar Centrão, não fica um, meu irmão". Vamos lembrar? Primeira vez na minha vida cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Bom, o general Heleno vai ter que cantar essa música agora dentro do Palácio do Planalto ou do Palácio da Alvorada, onde mora o presidente Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro decidiu se abraçar definitivamente ao Centrão. Abraçar, rolar na lama, né? Com os partidos que formam o Centrão. Bolsonaro sempre foi ligado a essa turma, né? Antes de ser presidente, ele foi filiado ao PP. Foi filiado a outras legendas também, mas a maior parte do tempo passou no PP, né? Que é o partido que vinha da ditadura, que faz parte do Centrão, é o partido do Arthur Lira. Mas o Bolsonaro agora escolheu o PL, Partido Liberal, que de liberal mesmo não tem nada. Liderado por Valdemar da Costa Neto, que já foi até preso, e Bolsonaro se alia e se filia, anunciou que vai se filiar ao PL para ser candidato em 2022 à presidência da República, provavelmente com um vice do PP. Então ele escolheu a chapa dele, PL, PP. Se gritar, pegar Centrão, né, general Heleno? Como é que a gente faz agora? O Bolsonaro foi candidato em 2018 dizendo que era contra o sistema, atacando, né, os partidos tradicionais. Mas, no governo, ele tirou a máscara e mostrou o que ele é. Ele é parte dessa história, do que há de pior no Congresso, chamado Centrão. Bom, não é à toa que ele se alia a essa gente. O Bolsonaro perdeu, né, aquela aura de que era antissistema, a turma que acreditou nele ou foi presa ou está fugindo da polícia. Aqueles militantes que prometiam invadir Congresso, invadir o Supremo, Sarah Winter, até o Roberto Jefferson, que é deputado, está preso até agora, foi até afastado do PTB. Então o Bolsonaro traiu essa gente toda e se abraçou gostosamente com o Centrão, que, esta semana, salvou a vida política do Bolsonaro, com a aprovação da PEC dos precatórios. A gente falou bastante sobre ela na semana passada. Se você tiver dúvidas, né, para entender o que é a PEC dos precatórios, está no nosso programa da semana passada. Mas ela também é chamada de PEC do calote, porque tira dinheiro de quem tinha para receber da justiça, metade, deixa para frente, joga para o futuro, pega esse dinheiro para distribuir a emendas parlamentares, e o Bolsonaro, a justificativa dele é de que esse dinheiro ele vai usar também para o tal do Auxílio Brasil, que entra no lugar do Bolsa Família. Ele está extinguindo o Bolsa Família. Bom, mas essa farra do Centrão, com as emendas, né, parlamentares, o orçamento secreto, porque foi assim que o Arthur Lira conseguiu aprovar essa PEC dos precatórios. Promessa de emendas, verbas lá para a base dos deputados. E é feito de maneira secreta, tem o orçamento secreto. Bom, o Supremo Tribunal Federal, essa é outra notícia importante da semana que passou, impôs uma derrota ao governo. A farra do Centrão pode ter chegado ao fim. Por 8 votos a 2, o plenário do Supremo confirmou uma liminar que a ministra Rosa Weber já havia dado, dizendo que tem que parar com isso, de orçamento secreto. Não pode mais.
tem que dizer o dinheiro para qual deputado que vai, né? Tem que estabelecer uma regra de transparência, é o mínimo que se espera numa república. Os deputados ficaram bravos, dizem que vão retaliar o Supremo, que vão encontrar outras maneiras de ressuscitar o orçamento secreto. A gente ri, mas é trágico, né, o que acontece no Brasil, o Centrão dominando o poder no Congresso Nacional. Bom, no campo da direita ainda, a semana teve a tentativa de inflar a candidatura de Sérgio Moro, o juiz considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz que mandou prender o Lula. Prendeu o Lula, depois virou ministro do Bolsonaro que ganhou a eleição. Que nome que se dá isso, né? Bom, o Moro assinou essa semana a ficha de filiação do partido Podemos. Fez um pronunciamento muito bem ensaiadinho, com teleprompter, falando muito de corrupção, combate à corrupção, que é a linha dele, né? Um discurso falsificado, mas enfim. E até fez referência, né? Porque ele tem uma voz que as pessoas consideram uma voz um pouco estranha, e ele disse assim: o Brasil não precisa de um homem com a voz bonita. Ainda bem, né? Precisa de alguém que escute a voz do povo. Mas o que a gente descobriu é que esse tema da voz preocupa tanto o Moro que ele contratou até uma fonoaudióloga, que é da Globo, é da CBN. Isso foi revelado ao vivo por uma repórter da CBN, dizendo: não, o Moro, a voz dele mudou porque é uma fono aqui da CBN que está ensinando, a rádio, né? A rádio que pertence ao Grupo Globo, que está ensinando como é que ele pode falar melhor. Bom, o problema não é o tom de voz, o problema é o conteúdo e o que o Moro já fez, destruindo empregos, né? Atacando a Petrobras e atacando a democracia brasileira também. Mas ele é a aposta da Globo para construir essa terceira via, já que os candidatos do PSDB estão fracos, o Ciro não consegue decolar, então o Moro agora é a nova esperança de uma terceira via entre Lula e Bolsonaro. Falta só combinar com o eleitor, né? Porque o apoio a Lula continua muito forte. O ex-presidente, esta semana, viajou para a Europa, tem uma série de encontros ali com lideranças da Alemanha, da França, da Bélgica, vai ganhar um prêmio na França, o prêmio Coragem Política, por tudo que ele enfrentou, ter sido preso, né? Vai ganhar esse prêmio lá dos franceses e conversar com lideranças de centro-esquerda, de partidos tradicionais lá na Europa, uma agenda realmente de estadista. E aqui no Brasil as pesquisas mostram duas coisas esta semana. Primeiro, cai muito a aprovação do governo Bolsonaro. Uma pesquisa Quest mostrou pela primeira vez a aprovação do Bolsonaro caindo abaixo de 20% e ele tem 60% de desaprovação. Então vai ficando, né, uma boca do jacaré, vai se abrindo demais. E na pesquisa eleitoral, a Quest mostra no primeiro turno Lula 48%, Bolsonaro 21% apenas, olha a diferença. Moro 8%, Ciro 6% e Dória 2 pontinhos. Na pesquisa espontânea, que é muito importante, quando você não apresenta nenhum nome e o eleitor escolhe assim da cabeça dele, Lula disparou. Saiu de 22 e foi para 29, na espontânea. E o Bolsonaro está bem abaixo, está com 16 pontos apenas, o que é pouquíssimo para um presidente que está exercendo o mandato. A pesquisa mostra também que a economia é o tema que mais preocupa os brasileiros. Isso não é um indicador bom nem para o Bolsonaro, que arrasou com a economia, e nem para o Moro, que fala de corrupção. A corrupção é um tema hoje que preocupa menos os brasileiros do que a fome, a inflação. E quando você fala de economia, todo mundo pensa no Lula, porque a economia ia bem na época dele. Por isso o desespero em aprovar esse Auxílio Brasil, né? O Bolsonaro está nesse esforço, mas pode não adiantar, já que a inflação vai comendo tudo muito rápido. Esta semana também divulgado o IPCA, que é um dos principais índices de inflação, 1,25% em outubro, é o maior desde 2002. Inflação acumulada em 12 meses, 10,67%. É um desastre. A renda média do trabalhador também caindo e aumentam os bicos. A única forma de ter trabalho, fazendo bico, ganhando pouco e com a inflação altíssima. Esse é o cenário no Brasil. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é o PSDB, Partido dos Tucanos.
sempre se apresentou como um partido na defesa do controle de gastos, né? Aquela história toda. E esta semana votou a favor da PEC lá do Bolsonaro. De maneira envergonhada, o líder do partido falou: não, encaminhamos voto sim, para furar o teto de gastos. Então mostra a desagregação do PSDB, desagregação também na disputa interna para ver quem vai ser o candidato a presidente. Dória, governador de São Paulo, contra Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, os dois se atacando muito, denúncia de fraude. E o pior, é uma disputa de vida ou morte e os dois nas pesquisas aparecem com 1 ponto, 2 pontos. Está virando um partido nanico, o PSDB, eleitoralmente falando. O partido que já foi de Mário Covas, Franco Montoro e Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes presidente da República. Partido que disputou e perdeu 4 eleições para o PT, mas era a grande força que, né, se contrapunha ao PT. Uma decadência grande. Aécio Neves, responsável por essa decadência. E agora dizem, entregando a bancada do PSDB para o bolsonarismo, porque o Bolsonaro prometeu para o Aécio: se eu ganhar, você vai ser presidente da Câmara. Dizem até que o Aécio pode sair do PSDB. E o Geraldo Alckmin, 4 vezes governador de São Paulo, já está de malas prontas também para sair do partido que entra numa decadência que parece sem fim. É o PSDB na panela de pressão. O nosso cafezinho essa semana, um cafezinho muito especial, vai para o autor dos versos, que eu vou ler agora, versos de um poeta da música brasileira. Vocês logo vão saber quem é. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, a Bahia já me deu régua e compasso. Para você que me esqueceu, aquele abraço. Bom, são tantas, né? Tantas músicas, tantos versos desse grande poeta Gilberto Gil. Eu lembro de mais um que diz mais ou menos o seguinte: quando os povos da África chegaram aqui, não tinham liberdade de religião. Adotaram o Senhor do Bom Fim, tanto resistência como rendição. É lindo, né? Acho lindo. O Gilberto Gil, a melodia também, o ritmo, espetacular. Um abraço, né? Aquele abraço para o Gilberto Gil, gênio brasileiro, que esta semana foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Academia Brasileira de Letras fundada por Machado de Assis, né? Grande escritor brasileiro. O Gil foi um ministro da cultura espetacular também. Quem não se lembra daquela cena? Gilberto Gil, olha que luxo, né? O Brasil tinha um ministro da cultura que ia para a Assembleia das Nações Unidas e dava um show, literalmente. A cena de Gilberto Gil cantando ao lado de Kofi Annan, secretário-geral da ONU, na percussão. Vamos relembrar? Lisboa, Ana, Habana, Anda, Luanda, Bahia, Bahia. Bom, essa é a cena de um outro Brasil, né? E de um Brasil que pode ser retomado, com esperança, cultura e que tem o que dizer para o mundo. O Gilberto Gil foi um grande ministro, estabeleceu os pontos de cultura por todo o país, escolheu muito bem a sua equipe, reorganizou a política de investimentos tão atacada pela extrema-direita, né? Mas que viabilizou cinema, teatro, shows por várias partes do Brasil. Mas o Gilberto Gil é gigante principalmente pela obra dele. 50 anos fazendo o Brasil cantar, dançar, sorrir e pensar. Porque são letras que fazem a gente pensar. Tem alguma coisa filosófica ali no Gil, ele é muito espiritualizado. Ele tem essa ligação com o tema da paz, está em muitas músicas dele. Inclusive ele é dos Filhos de Gandhi, né? Lá em Salvador. Então é um baiano brasileiro que fala para o mundo, respeitado no mundo inteiro. Então, parabéns para a Academia Brasileira de Letras, que em alguns momentos, né,
levou lá para dentro da academia personagens um pouco controversos, até generais, hein, na época da ditadura, para ficar de bem com a ditadura. E curiosamente, o Gilberto Gil vai ocupar a cadeira de número 20 na Academia Brasileira de Letras, que já foi de um general que apoiou a ditadura, general Lira Tavares, general que assinou o AI-5. E o Gilberto Gil teve que ir para o exílio por causa do AI-5. Inclusive essa música, Aquele Abraço, Alô, Alô, Realengo, Aquele Abraço, Realengo é onde ele tinha ficado preso, uma base do Exército, quartel, lá no Rio de Janeiro. Então, parabéns para o Gilberto Gil, que tem essa obra maravilhosa e que agora vai para a Academia Brasileira de Letras, levando a Bahia, e um homem negro na Academia Brasileira de Letras, fundada por um escritor negro, Machado de Assis, é muito importante para a cultura brasileira. Um cafezinho especialíssimo para o grande Gilberto Gil.